Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a herança relacionada aos grupos sanguíneos. Na espécie humana, existem cerca de 20 sistemas de classificação dos grupos sanguíneos, ou seja, existem 20 tipos de classificação da tipagem sanguínea. E os principais sistemas são os sistemas ABO, RH e o sistema MN. Esses três tipos de sistemas são transmitidos independentemente, pois os pares de alelos localizam-se cada um deles em um par de cromossomos homólogos distintos. Então, a herança dos grupos sanguíneos se encaixa perfeitamente no que a gente já viu sobre a segunda lei de Mendel. Na verdade, a herança desses sistemas sanguíneos é um caso particular de trihibridismo. É como se o Mendel tivesse avaliando três características ao mesmo tempo das ervilhas. Aqui a gente vai ver que três sistemas sanguíneos diferentes eles podem ser avaliados ao mesmo tempo, já que eles são independentes, são fatores independentes. Então, esse é um caso de trihibridismo. O sistema ABO é um exemplo de alelos múltiplos. O sistema MN é um exemplo de codominância entre alelos. E o sistema RH pode ser considerado, por simplificação, um caso de dominância completa entre os alelos. Então, estudando os tipos sanguíneos, os grupamentos sanguíneos, a gente faz uma grande revisão de tudo que a gente já viu até agora. Primeiro, então, vamos abordar o sistema ABO. No sistema ABO, existem 4 tipos sanguíneos, ou seja, 4 fenótipos, que são os tipos sanguíneos tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Nesse sistema de tipagem sanguínea, 3 alelos estão envolvidos. E lembrando que os indivíduos diploides sempre vão carregar, um par de alelos. E os alelos são IA, IB e Izinho. Esses são os 3 tipos de alelos que estão relacionados ao sistema ABO. A letra I, ela vem de isoaglutinação, que se refere à aglutinação do sangue que ocorre na transfusão entre indivíduos da mesma espécie com tipos sanguíneos incompatíveis. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, mas só para vocês entenderem que essa letra I, que estão aqui representados nos alelos, vem de isoaglutinação. E esses alelos possuem uma relação de dominância e recessividade, tá? Então, o alelo IA, ele é dominante sobre o alelo Izinho. O alelo IB é dominante sobre o alelo Izinho. Já os alelos IA e IB, eles têm uma relação de codominância. Então, quando um indivíduo tem o alelo IA e o alelo IB, ele vai apresentar os dois fenótipos simultaneamente, tá? Já que os dois alelos, eles são codominantes, como a gente já viu isso anteriormente. E o alelo Izinho, como a gente citou, ele é recessivo em relação aos alelos IA e o alelo IB. E com relação aos genótipos e aos fenótipos, a gente tem esses genótipos e esses fenótipos aqui no sistema ABO, tá? Quando nós temos um homozigoto IA, esse indivíduo, ele tem um tipo sanguíneo A. Quando a gente tem um heterozigoto Izinho, esse indivíduo também tem um tipo sanguíneo A, já que IA é dominante sobre Izinho. Quando nós temos um indivíduo homozigoto IB, o tipo sanguíneo é o tipo B. E quando um indivíduo heterozigoto tem os alelos IB e Izinho, ele também tem o tipo sanguíneo B, tá? Já que IB é dominante sobre Izinho. Quando o indivíduo é heterozigoto, ou seja, tem 2 alelos diferentes, e esses alelos são IA e IB, é um caso de codominância. Esse indivíduo, ele vai apresentar os 2 fenótipos, então ele vai ter o tipo sanguíneo AB. E no caso dos indivíduos que são homozigotos recessivos, ou seja, eles possuem 2 alelos Izinho, 2 alelos recessivos, eles vão apresentar o tipo sanguíneo O. No sistema ABO, considera-se 2 proteínas presentes na membrana plasmática das hemácias, tá? Que vão atuar como antígenos e são chamados de aglutinogênios, que é o antígeno A e o antígeno B. Então, as hemácias, que são as células anucleadas que estão no sangue, elas têm na sua membrana plasmática, elas podem ter 2 tipos de proteínas, que são os antígenos A
ou o antígeno B. E a presença do antígeno A, do antígeno B, ou ambos, né, AB, ou nenhum dos antígenos, é determinado pelos genótipos, por esses genótipos aqui que a gente viu anteriormente, tá? Então, os indivíduos do tipo sanguíneo A, eles possuem o antígeno A, que é essa proteína aqui na membrana das hemácias, tá? Então, eles possuem o antígeno A, eles possuem o aglutinogênio antígeno A. Já os indivíduos do grupo sanguíneo B, eles possuem uma proteína diferente, que é o antígeno B. Então, olha só, o antígeno A é esse aqui e o antígeno B é um pouco diferente, tá? Então, os indivíduos do tipo sanguíneo B possuem o antígeno B. Já os indivíduos do tipo sanguíneo AB, eles vão possuir as duas proteínas na membrana das hemácias. Eles vão possuir tanto os antígenos A quanto os antígenos B, já que a gente já citou que é um caso de codominância entre os alelos, tá? Então, os dois fenótipos, eles são representados. E os indivíduos com o tipo sanguíneo O, que são referentes, né, ao genótipo homozigoto recessivo, que tem o genótipo Izinho, eles não vão produzir nem o antígeno A, nem o antígeno B. Então, não vai haver antígeno A ou antígeno B na membrana plasmática das hemácias. Além dos aglutinogênios, né, além dos antígenos presentes nas hemácias, existe no plasma sanguíneo proteínas específicas chamadas de aglutininas, que atuam como anticorpos. Então, além de possuírem os antígenos, os indivíduos de cada tipagem sanguínea possuem no soro do seu sangue anticorpos específicos contra os aglutinogênios, né? Contra os antígenos. Então, os indivíduos do tipo sanguíneo A, eles possuem anticorpo anti-B, tá? É anticorpo específico ao antígeno B, porque se eles tivessem anticorpo anti-A, haveria um problema de compatibilidade ali sanguínea, né? Os anticorpos iriam destruir as hemácias. Então, os indivíduos do tipo A possuem anticorpos anti-B. Já os indivíduos do tipo B possuem anticorpos anti-A. Os indivíduos do tipo AB não possuem nenhum tipo de anticorpo, já que esses indivíduos possuem os dois antígenos, os antígenos A e o antígeno B. E os indivíduos do tipo sanguíneo O, eles possuem os dois tipos de anticorpos, anti-A e anti-B, já que nas suas hemácias eles não possuem nenhum dos antígenos. E a reação antígeno-anticorpo, ela é extremamente específica. E no caso dos grupos sanguíneos, essa reação é denominada de aglutinação, no qual vão se formar flocos no sangue que correspondem às hemácias aglutinadas. Então, quando um sangue do tipo A entra em contato com o soro, né, com os anticorpos do sangue tipo B, acontece esse processo de aglutinação. O que vai acontecer? Os anticorpos, eles vão se ligar aqui aos antígenos das hemácias e vão formar uns flocos, vão formar uns aglomerados de hemácias, que são as hemácias aglutinadas. Por isso que esse processo é chamado de aglutinação. Então, aqui a gente tem um sangue normal e aqui a gente tem uma imagem de um sangue aglutinado, no qual os anticorpos se ligaram aos antígenos da hemácia e aconteceu aqui o processo de aglutinação. Então, lembrando que os anticorpos são produzidos por determinadas células do corpo, né, dos indivíduos, e esses anticorpos, eles são muito específicos, tá? Então, o anticorpo anti-A, ele só vai se ligar especificamente nas hemácias que têm o antígeno A. Os anticorpos anti-B só vão se ligar especificamente nas hemácias que possuem um antígeno B. E é dessa maneira que é realizado o teste de tipagem sanguínea, tá? Então, coleta-se o sangue e aí são realizados alguns testes. A primeira etapa do teste de tipagem sanguínea é pegar uma lâmina de vidro e colocar duas gotinhas. Uma gotinha vai ter o anticorpo anti-A e a outra gotinha vai ter o anticorpo anti-B.
e aí depois pega-se o sangue da pessoa e pinga em cima de cada um desses soros, né, contendo o anti-A e o anti-B. Então, se acontecer o que está sendo exemplificado aqui na primeira imagem, se houver aglutinação no soro anti-A e não acontecer aglutinação no soro anti-B, significa que o indivíduo é do grupo sanguíneo A. Se houver aglutinação no soro anti-A e no soro anti-B, significa que o indivíduo é do grupo sanguíneo AB. Se houver aglutinação, né? E quando eu falo de aglutinação, é que vai haver a reação, a ligação entre o anticorpo e o antígeno das hemácias, tá? Então, se houver a reação aqui no soro anti-B e não acontecer a reação no soro anti-A, significa que o indivíduo ele tem o antígeno B, então ele é do grupo sanguíneo B. E se não houver reação em nenhum dos soros, significa que na hemácia daqueles indivíduos não tem o antígeno A e não tem o antígeno B. Então, qual é o tipo sanguíneo daquele indivíduo? É o tipo sanguíneo O, que não vai acontecer aglutinação com nenhum dos anticorpos. Então, é dessa maneira que é realizada a tipagem sanguínea. Bom, o segundo sistema sanguíneo é o sistema RH, que vai dizer se a pessoa é RH positivo ou RH negativo. E esse sistema RH foi descoberto num experimento no qual os pesquisadores pegaram o sangue do macaco rhesus e injetaram o sangue em coelho. E esses coelhos passaram a produzir um determinado anticorpo. E eles chamaram esse anticorpo de anti-RH. E o RH vem do nome do gênero do macaco aqui, do rhesus. E depois esses pesquisadores pegaram o soro do coelho e realizaram um teste, né, em seres humanos, em uma parcela da população. E aí, o que eles fizeram? Muito semelhante ao que é feito na tipagem sanguínea do sistema ABO, tá? Pegaram uma lâmina, pingaram um pouquinho de soro, né, contendo o fator RH e realizaram um teste de aglutinação. E o que eles observaram? Que 85% da população, o sangue aglutinava na presença do soro contendo o fator anti-RH. E 15% da população, o sangue não aglutinava. Então, eles determinaram que nas pessoas que aconteciam a aglutinação com o anticorpo anti-RH, eram RH positivo. E as pessoas que não aconteciam a aglutinação eram RH negativo. E aí a gente já pode observar que uma grande parcela da população é RH positivo. E o fator RH também está relacionado a uma proteína que está presente na membrana plasmática das hemácias, tá? E essa proteína, ela passou a ser chamada de antígeno fator RH. Então, o antígeno fator RH está presente nas hemácias das pessoas que são RH positivo. E esse antígeno não ocorre nas hemácias das pessoas RH negativo, tá? Então, é uma proteína, o fator RH é uma proteína que está presente nas hemácias das pessoas RH positivo. As pessoas que são RH negativo não possuem essa proteína nas hemácias, não possuem esses antígenos. O anticorpo que reage com o fator RH é a aglutinina anti-RH, que não ocorre naturalmente no sangue, tá? Diferente dos indivíduos lá do sistema ABO, que o indivíduo A possui já o anti-B, o indivíduo B possui o anti-A. Então, aqui no caso, esses anticorpos anti-RH, eles não ocorrem naturalmente no sangue. Eles só são produzidos quando uma pessoa que é RH negativo vai receber sangue de uma pessoa que for RH positivo. Então, essa pessoa ela vai começar a produzir os anticorpos contra os antígenos, né, que são o fator RH. E para verificar se a pessoa é RH positiva ou RH negativa, também é realizado um teste de aglutinação, tá? Pega-se uma lâmina, coloca-se um soro anti-RH e adicione-se o sangue da pessoa. Se houver a aglutinação, essa pessoa, ela tem nas suas hemácias o antígeno fator RH.
tá? Então, o anticorpo vai se ligar ao fator RH e vai provocar a aglutinação. Então, é essa pessoa que é RH positivo. E se não acontecer a aglutinação, significa que essa pessoa não tem nas suas hemácias o antígeno RH. Então, ela é RH negativo. A determinação genética do sistema RH é bastante complexa, mas de modo simplificado, a gente vai atribuir a ela um par de alelos, tá? Com relação de dominância completa. Então, o alelo Rzão, que determina a produção do antígeno RH, é dominante sobre o alelo Rzinho, tá? Então, nós vamos ter 3 genótipos, já que são 2 alelos. Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. Como o alelo Rzão é dominante, os genótipos Rzão, Rzão e o heterozigoto Rzão, Rzinho vão ser RH positivo. E o genótipo Rzinho, Rzinho vai ser RH negativo. E nós temos também o sistema MN. E quando a gente tratou da codominância, a gente já ilustrou esse sistema. Então, só lembrando que o sistema MN, ele é codificado por 2 alelos e esses alelos não têm relação de dominância e recessividade, tá? Eles apresentam a codominância. O alelo LM vai determinar o antígeno M na membrana das hemácias, tá? Então, os indivíduos que são genótipo LN, LM, eles possuem o tipo sanguíneo M e possuem o antígeno M lá nas suas hemácias. O alelo LN vai determinar a presença dos antígenos N na membrana das hemácias, tá? Então, os indivíduos que são LN, LN, eles têm o grupo sanguíneo N, né? E tem aqui nas suas hemácias os antígenos N, que são diferentes do M, tá? E os indivíduos heterozigotos que possuem tanto o alelo LM quanto o alelo LN, eles possuem os 2 antígenos na membrana das suas hemácias e eles são do grupo sanguíneo MN. E esse é um caso de codominância em que os 2 fenótipos eles estão presentes aqui no indivíduo heterozigoto.